Olá pessoal, vamos mais uma aula e essa aula de hoje vamos falar de um processo de transferência de calor, tá certo? Então, vamos continuar o nosso estudo sobre termologia. Nós, durante as aulas presenciais, nós já estudamos o conceito de calor, temperatura, tá certo? Equilíbrio térmico e as escalas termométricas. Falamos também um pouco sobre calor sensível e calor latente, tá certo? Dando sequência a esses conteúdos de termologia, hoje nós vamos falar sobre os processos de propagação do calor, muito importante e utilizado na nossa vida diária, no nosso cotidiano, tá certo? Como também na indústria. Tá? Nós temos uma geladeira onde você tem um processo todo de transferência de calor, de isolamento térmico, tá certo? É muito importante o seu forno, tá? Do seu fogão também tem um processo de isolamento térmico com fibra de vidro. Então, a sua garrafa térmica sobre a mesa agora à noite, quando você tomou o seu café, você preserva a temperatura da garrafa, do café ou do líquido, tá certo? A sua caixa de isopor que você projeta, você preserva a temperatura fria do refrigerante, tá certo? E outras. Bom, esse é um conteúdo bastante interessante sobre os processos de propagação de calor, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre duas coisas importantes. O conceito de calor, novamente, tá? O calor, como nós já vimos, é uma forma de energia em trânsito, ou seja, é uma forma de energia em movimento. Então veja aqui, você tem o termo trânsito, tá? Que significa que, nesse caso, movimento. Então, calor é uma forma de energia em movimento. Como assim, Paulo? Veja bem, o calor ele se propaga entre corpos com temperaturas diferentes. Então, se você mistura água quente com água fria, você vai perceber que você tem água morna. Um caso bastante simples, tá certo? Você que vai dar banho num bebê, tá? E você quer uma temperatura próxima do corpo do bebê, temperatura para não dar um choque térmico no bebê, então você mistura água quente lá na banheira com a água fria e você obtém uma temperatura adequada para você possa dar o seu banho no seu filho, tá certo? Sem deixar ele estressado, tá? Então o calor se propaga entre corpos com temperaturas diferentes. E de maneira natural, o calor se propaga de um corpo mais quente para um corpo mais frio, tá certo? Então, de maneira natural. Pode-se ter o caso contrário, pode ser uma transferência forçada. Então, você pode ter uma transferência forçada, mas de maneira natural, o calor sempre se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Os processos de propagação de calor, eles são classificados de três modos. Ele pode acontecer por condução, como a gente vai ver, por convecção ou por irradiação, tá certo? Dependendo da situação, eu vou ter uma modalidade dessa, condução, convecção ou irradiação. Vamos começar falando da condução térmica. Como é que acontece a condução? Veja bem, quando a gente coloca uma panela no fogo, a chama do gás, como vocês podem perceber na figura 1, elas aquecem o fundo da panela. O fundo da panela é de metal, né? Que é o mais comum, geral, as panelas que são construídas de metal. Tá? O material utilizado é o metal. Então, o que acontece? O metal é um material onde os átomos estão muito juntos, agregados. Então, quando eles recebem calor, eles sofrem um aumento na agitação térmica. Então, quando um átomo bate no outro, o calor vai se propagando. Esse bate nesse, esse bate no outro, e o calor vai se propagando pelo choque entre as partículas, entre os átomos, entre as moléculas, tá certo? Então, no caso aqui, nós temos três pontos importantes na condução. Primeiro, a condução ela ocorre nos meios materiais, tá? E, sobretudo, nos sólidos. Então, ela ocorre mais acentuada nos sólidos.
tá certo? Tem um meio, o meio tem que ser material, primeiro detalhe, né? Para você ter a condução térmica. Então, Paulo, o calor do Sol que chega até nós na Terra, ele pode ser por condução? Não, porque nós sabemos que entre o Sol e a Terra existe o vácuo, a ausência de matéria. Então, não é por condução que nós recebemos o calor do Sol. A energia do Sol, ela chega à Terra por outro processo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Primeiro, ocorre nos sólidos. Segundo, ocorre por transferência de choque entre as partículas. Então, não há deslocamento de matéria. Segundo, não há deslocamento de matéria. É importante perceber que na condução não há deslocamento de matéria. E terceiro, não ocorre no vácuo. Vamos lá. Nós temos agora o processo de convecção térmica. Convecção. Repare bem. Esse é um processo bastante interessante e é esse processo que facilita a movimentação das massas de ar, tá certo? Que acontece na natureza, tá? É o processo de convecção térmica. Como é que acontece esse processo de convecção térmica? Repare bem, quando você aquece um corpo, as suas moléculas se afastam. Quando elas se afastam, o volume desse corpo aumenta. Então, ele diminui a sua densidade. Lembra da última aula? Densidade é massa sobre volume. Se a massa permanece a mesma e eu aumento o seu volume, a densidade diminui. Então, esse corpo fica menos denso. Então, o processo de propagação de calor por convecção ocorre devido à variação de densidade. Então, o primeiro detalhe é a densidade do corpo que vai variar. Segundo, tá certo? Vai acontecer nos fluidos, que são líquidos e gases. Então, a convecção térmica não vai acontecer nos sólidos. Os sólidos nós já vimos que é a condução. A convecção térmica vai acontecer nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Então, vejamos aqui essa figura. Essa figura 2, você tem um objeto aqui, ó, você tem uma panela, diferente da outra. Essa panela aqui é ilustrativa. Outro processo que tem aí também importante é a irradiação, que pode ser usado pelo vidro, né? Pode transferir o calor direto para a água pela irradiação. Mas aqui eu tenho aqui a água sendo aquecida e você vai perceber algumas bolhas que estão subindo, percebeu? Ó? Você tem umas bolhas subindo, certo? E você tem a água fria descendo. Então veja, esse movimento da massa, a água quente sobe, a água fria desce, esse é o processo chamado de convecção térmica. É o que acontece quando você usa um ar-condicionado, por isso que ele tem que ficar a uma altura elevada da parede, né? Acima de 1,5 m, tá certo? Muita gente coloca 2 metros, tá? Então é importante que você tenha um ar-condicionado numa posição elevada, tá certo? E é o que acontece na geladeira, né? Veja, aqui uma geladeira duplex, você tem aqui um sistema, né? Então o ar frio desce e o ar quente sobe. Então o movimento das massas de ar é o que provoca a transferência de calor. Então vamos colocar nossos 3 pontos. Primeiro ponto, ocorre nos fluidos, líquidos e gases. Segundo ponto, ocorre pela diferença de densidade. A densidade varia, então vai acontecer o processo de propagação por convecção. Tá certo? E terceiro, ocorre o deslocamento de massa. A massa se desloca, o ar quente sobe, o ar frio desce. Ok? Muito bem. E o último processo, o processo de irradiação ou radiação. Esse é o processo que acontece por ondas eletromagnéticas. É o único processo que ocorre no vácuo. Então, veja bem, as ondas eletromagnéticas, como a gente já estudou, tá certo? Elas podem se propagar nos meios, tá certo? Que tem um vácuo, por exemplo. Né? Não necessita de meio material. Você lembra disso? Então, a onda eletromagnética ela se propaga no vácuo. A radiação eletromagnética que propaga essa onda é a infravermelha. Tá? Os raios infravermelhos são raios que provocam essa
essa radiação eletromagnética. Então, nós recebemos o calor do Sol pelo processo de irradiação. Se a gente estiver próximo de uma fogueira, a gente recebe o calor por irradiação. Tá? Quando a gente liga o forno em casa, ele é forno a gás, a cozinha começa a aquecer, tá? Aquele corpo começa a aquecer, ali ele libera calor por irradiação. Tá? Então, esse processo ocorre também, que eu tenho que lembrar, primeiro, ocorre no vácuo. É o único processo que não precisa de meio material para se propagar. É o processo de radiação. Então, é o processo do calor que chega do Sol até nós. Tá? Segundo, as ondas de calor que são mais consideráveis são são os raios infravermelhos, que ela acontece por ondas eletromagnéticas. Então, processo por ondas eletromagnéticas. E, por fim, nós temos a radiação solar e a pele. Então, essa radiação ela é importante, sim. Tá? Por quê? Porque tem uma vitamina chamada vitamina D que a gente recebe pela radiação. Mas só você percebe que se a sua exposição ao sol for um tempo muito longo, você pode provocar queimadura, pode provocar câncer de pele, tá certo? Então, por isso você deve usar um bom protetor solar, tá certo? No rosto e no resto do corpo. Tem gente que só passa protetor solar no rosto. Não. É importante que use protetor solar no corpo inteiro, tá certo? Tá? E, vou proteger só o meu rosto? Não, sua pele inteira está exposta à radiação eletromagnética. Agora, como essa radiação é importante, você pode ir de manhã até às 10 horas, tá certo? Receber calor, para você receber vitamina D na sua pele, que é importante, e depois de 10 horas, de 4 horas até o final do dia, receber calor também do sol. É importante que você receba calor também, tá? Essa radiação para produzir a vitamina D. Tá? E não esqueça, quando liberado esse bendito isolamento social, nós vamos para a praia. Então não esqueçam de usar o protetor solar. Pessoal, foi muito bom, tá certo? Fica os exercícios da lista aí, comece a responder esses exercícios teóricos simples, tá certo? Que na próxima aula nós vamos comentar esses exercícios. Um forte abraço.